Olá pessoal, aqui é o Fabiano. Agora continuando com as videoaulas da geometria do sexto ano, hoje nós vamos ver o sistema métrico decimal, as medidas de comprimento. Primeiramente nós vamos falar então sobre as unidades, né? A unidade fundamental, da onde se tiram todas as outras unidades, os múltiplos e submúltiplos, né? Das unidades de comprimento é o metro. Esta aqui é a unidade fundamental de comprimento, tá? O metro ele é representado pela letra M minúsculo. Os múltiplos do metro. O que são os múltiplos? São aquelas unidades que medem mais que o metro, ok? Então, por exemplo, os múltiplos do metro são o quilômetro, que é representado por km, tá? 1 quilômetro vale 1000 metros. O hectômetro, que é representado por hm, 1 hectômetro vale 100 metros. O decâmetro, que é representado por DAM, 1 decâmetro é igual a 10 metros. Estes são os múltiplos. Agora os submúltiplos do metro, tá? Aquelas unidades que valem menos que o metro, tá? Nós temos o decímetro, que é representado por dm, que vale, no caso, 1/10 do metro. O centímetro, que é representado por cm, que vale 1/100º do metro. E o milímetro, que é representado por mm, que vale 1/1000º do metro. Então, a gente observa que cada unidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos o metro e o decâmetro, tá? Então, aqui nós vamos ter os múltiplos dele. O decâmetro vale 10 metros, ele vale 10 vezes mais que o metro, certo? Em seguida, nós temos o hectômetro. O hectômetro, ele vale 10 vezes mais que o decâmetro. E o quilômetro, ele vale 10 vezes mais que o hectômetro, certo? Então, cada unidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Aqui nós temos os múltiplos do metro, tá? Então, o quilômetro vale 10 vezes o hectômetro 10 vezes o decâmetro, e o decâmetro 10 vezes o metro, tá? Agora, com os submúltiplos, aqui o decímetro, o centímetro e o milímetro. O milímetro e o centímetro. O centímetro vai valer 10 vezes mais do que a unidade imediatamente inferior a ela. Então, o centímetro vale 10 milímetros. O decímetro e o centímetro. O decímetro vai valer 10 vezes mais que o centímetro. E o metro e o decímetro, para completar aqui, o metro vai valer 10 vezes mais que o decímetro. Certo? O metro é 10 vezes maior que o decímetro é 10 vezes maior que o centímetro é 10 vezes maior que o milímetro. Bom, aqui é importante a gente saber essa ordem, tá? Na hora que agora nós vamos aprender a fazer as transformações de uma unidade para outra, tá? Então aqui a gente tem os múltiplos, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Aí a unidade fundamental, o metro. E depois os submúltiplos, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Bom, então como é que a gente vai fazer a transformação de unidades, de uma unidade para outra? Por exemplo, eu tenho uma determinada medida em quilômetros, eu quero saber quantos metros. Ou eu tenho tantos centímetros, eu quero escrever aquela medida em metros, por exemplo. Tá? Como é que a gente faz a transformação de unidades? Então, no esquema anterior, certo? Vamos voltar aqui, do quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O que a gente viu? A gente viu que para transformar de uma unidade
para uma unidade inferior, a gente vai multiplicar por potências de 10 para chegar na unidade desejada, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero transformar, digamos, de quilômetro para metro. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aquela medida em quilômetro para chegar em metro. Eu vou multiplicar por 10, depois por 10 e por 10. Ou seja, eu vou multiplicar por 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Tá? Uma potência de 10. Tá? Então, a gente multiplica por potências de 10 para chegar na unidade desejada. Nesse exemplo que eu fiz aqui para vocês, de quilômetro para metro. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver com os números, tá? Com medidas, para a gente ver na prática direitinho como é que fica. Então, sempre quando a gente for de uma unidade para uma unidade que seja inferior a ela, naquela tabelinha que eu mostrei ali para vocês, a gente vai multiplicar por potências de 10. E quando a gente for transformar de uma unidade para uma unidade superior, digamos, eu tenho lá uma determinada medida em metros, eu quero passar para quilômetros, por exemplo, ou para hectômetros. A gente, então, vai dividir por potências de 10 para chegar na unidade desejada, certo? Então, se a gente vai de uma unidade para uma unidade inferior, naquela tabelinha, a gente vai multiplicar por potências de 10. Se a gente vai de uma unidade para uma unidade superior, a gente vai dividir por potências de 10, tá? Para poder chegar na unidade desejada. E na prática, o que ocorre? Na prática, vai ocorrer o seguinte: a gente vai fazer a operação devida com os números decimais, certo? Deslocando a vírgula para a direita, no primeiro caso, porque quando a gente viu lá a multiplicação de números decimais por potências de 10, a gente viu que quando a gente multiplica por potências de 10 um número decimal, a gente vai deslocar a vírgula para a direita, certo? Ou para a esquerda no segundo caso, porque quando a gente estudou a divisão por potências de 10, né, de um número decimal por potências de 10, a gente viu que a gente vai deslocar a vírgula para a esquerda, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo a videoaula onde nós vimos a multiplicação de números decimais por potências de 10, que a gente faz um deslocamento da vírgula para a direita, e a divisão de números decimais por potências de 10, né, por 10, 100, 1000, assim por diante, em que a gente faz o deslocamento da vírgula para a esquerda, tá? A gente vai utilizar isso na transformação de unidades, tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui, quero transformar 8,2 quilômetros em metros, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai ver as unidades, né? A gente tem aqui o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro e o metro, tá? Então, para sair do quilômetro para chegar no metro, eu tenho que passar pelo hectômetro e pelo decâmetro, tá? Para depois chegar no metro, né? Então, eu vou ter que andar 3 unidades, né? Uma unidade para cá, uma para cá e outra para cá. Vou fazer esse deslocamento para a direita, né? Então, o que eu vou fazer? Em termos de operação, eu vou pegar o 8,2, que é o número decimal, tá? Que está aqui do quilômetro, e eu vou multiplicar por 1000, certo? Por quê? Porque daqui para cá eu multiplico por 10, depois eu multiplico por 10 de novo, então eu já multipliquei por 100 e depois por 10 de novo, que vai dar o 1000, tá? Então, precisamos sair do quilômetro para chegar no metro, tá? Então, daqui para cá, tá? Nesse sentido aqui, ó. Então, eu estou indo para a direita. Estou indo de uma unidade maior para uma unidade inferior, tá? Para isso, multiplicamos, então, o 8,2 por 1000, né? Já expliquei por quê. Porque daqui para cá eu multiplico por 10, aí depois eu multiplico por 10 de novo e depois por 10. Ou, em outras palavras, a gente vai deslocar a vírgula 3 casas decimais para a direita.
É isso que acontece na prática, porque eu estou multiplicando o número decimal 8,2, tá? Daqui por 1000, tá bom? Então eu vou deslocar a vírgula 3 casas decimais para a direita. Então 8,2 vezes 1000, vou andar 3 casas para a direita, né? Na multiplicação por potências de 10. Aqui eu só tenho uma casa. O que eu vou fazer? Vou lembrar para vocês aquela propriedade fundamental que nós vimos lá no vídeo sobre números decimais, que eu posso completar com quantos zeros forem necessários na parte decimal do número decimal, né? Aqui na direita. Posso completar com zeros, que o número decimal ele não se altera. 8,2 é a mesma coisa que 8,200. Agora, com esses dois zeros aqui, completando essas duas casas decimais aqui, para fechar as três, né? Eu já sei onde vai parar a vírgula. A vírgula está aqui. Quando eu multiplico por 1000, vai andar 3 casas para a direita, então. 1, 2, 3. A vírgula vai parar aqui, ó. Depois desse último zero. Então, 8,200 vezes 1000 é igual a 8.200, né? A vírgula ficou aqui, tá? Então, ele, na verdade, deu um número natural, né? Um número inteiro aqui. Então, o 8,2 vezes 1000 é 8.200. Esse aqui é o resultado da minha transformação. 8,2 km vai ser igual a 8.200 metros. Tá? Então, aqui a gente viu que para sair do quilômetro para o metro, a gente precisou andar para a direita, tá? Com a vírgula 3 casas. Por quê? Porque do quilômetro para o metro são 3 unidades. Ó. 1, 2, 3. Mais um exemplo, 15,3 metros para centímetros. Então, vamos pegar aquela parte da tabela onde estão o metro e o centímetro, tá? Então, tá aqui, ó, o metro, o decímetro e o centímetro. Então, para chegar no centímetro, saindo do metro, eu tenho que passar pelo decímetro primeiro. E aí, eu vou fazer esse deslocamento daqui, ó. Eu quero ir do metro para o centímetro. Então, eu vou do metro para o centímetro, nesse sentido aqui, tá? Em termos de contas, então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o valor 15,3 do metro por 100. Por quê? Daqui para cá eu multiplico por 10 e daqui para cá eu multiplico por 10 de novo. Então, daqui até o centímetro eu estou multiplicando por 10 vezes 10, que vai dar 100, tá? E em termos de deslocamento da vírgula, quando eu estou multiplicando por 100, né? Estou deslocando a vírgula para a direita, tá? Para a direita, 2 casas decimais, tá? Porque do metro para o centímetro são 2 unidades que eu vou andar, tá? Então, eu vou pegar o número 15,3 e multiplicar por 100, tá? Então, 15,3, quando eu multiplico por 100, eu estou andando 2 casas decimais para a direita. Então, aqui, como eu só tenho uma, eu vou completar com um zero, tá? Para ficar com 2 casas decimais. Porque eu estou utilizando aquela mesma propriedade fundamental que a gente viu ali atrás, tá? Estou completando com um zero aqui, na parte decimal à direita, do número decimal, tá? Para a gente poder ver onde vai parar a vírgula, tá bom? Então, quando a gente multiplica por 100, a gente vai andar 2 casas decimais, tá? Então, a vírgula tá aqui, vai andar uma casa e mais outra casa. A vírgula vai ficar aqui, ó, depois do zero. Então, vai ficar o número 1530, certo? 1530, vírgula, é a mesma coisa que o número 1530, tá? Porque não tem a parte decimal aqui, tá? A vírgula, no caso, ficou, que separa a parte inteira da parte decimal, não ficou com nada à direita dela, né? Então, tem um número natural 1530. Então, esse é o resultado da minha transformação. 15,3 metros é igual a 1530 centímetros, certo? Então, do metro para o centímetro, tem que andar 2 casas decimais com a vírgula para a
direita. Ó, sair do metro para o centímetro. Então, nesse sentido aqui. Mais um exemplo, 23 decímetros para centímetros. Então, tá aqui a parte da minha tabelinha com as unidades que eu tenho, né? O decímetro, logo, né, em seguida, né, a unidade inferior a ele já é o centímetro. Então, eu vou simplesmente, né, deslocar a vírgula uma casa decimal para a direita, porque eu vou passar do decímetro para o centímetro. Eu vou multiplicar por 10, né, do decímetro para o centímetro, eu vou multiplicar por 10. Quando eu faço a multiplicação de 23 vezes 10, aqui eu vou colocar com a vírgula para a gente ver o deslocamento, tá? O 23 é a mesma coisa que o 23,0, porque quando não tem a vírgula, é o número natural, né? Ele não tem a vírgula, é como se a vírgula tivesse depois da unidade, então depois do 3. E aí, como eu vou andar uma casa decimal para a direita, eu vou completar com um 0 aqui, tá? O 23 é a mesma coisa que 23,0, tá? Isso aqui é só para a gente ver o deslocamento da vírgula, tá, gente? Porque aqui, quando eu faço a multiplicação de 23 por 10, é simplesmente colocar um 0 aqui, né? Quando a gente multiplica o número natural por 10, a gente simplesmente pega aquele número natural e acrescenta um 0, tá? Que aí a gente já tem a resposta. Isso aqui eu só coloquei para a gente ver o deslocamento da vírgula, tá? Então, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita, que vai dar os 230, que é o resultado do 23 vezes 10, tá? Então, 230 é o resultado aqui da minha transformação. 23 decímetros é igual a 230 centímetros, tá? Lembrando que aqui eu não precisava fazer esse passo aqui. Isso aqui é só para mostrar o deslocamento da vírgula, tá? Que ela está aqui, vai andar uma casa decimal, vai ficar aqui depois do 0, ou seja, aqui, tá? Então, ficou o número 230. Agora, vamos ver aqui um exemplo no sentido contrário, né? Que até agora, esses exemplos que a gente viu foram de uma unidade, né, para uma unidade inferior. No caso aqui de metro para centímetro, e aqui de decímetro para centímetro, e a gente viu também ali do quilômetro por metro, né? Agora vamos ver no outro sentido, tá? Por exemplo, eu tenho 1.123 metros e quero transformar em quilômetros. Eu quero saber quanto equivale 1.123 metros em quilômetros. Então, o que eu vou fazer? Vamos pegar aquela parte da tabela onde tem essas unidades, o metro e o quilômetro, tá? Tá aqui, ó. Então, tem o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro e o metro. Sempre importante a gente saber essa ordem, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Aí, o que eu quero? Eu quero sair do metro para passar para o quilômetro. Então, eu vou sair daqui do metro e preciso chegar no quilômetro. Então, eu vou andar nesse sentido aqui, ó. Do metro para o quilômetro. Se eu estou indo de uma unidade para uma unidade superior, tá? Então, eu vou dividir por potências de 10. Nesse caso aqui, eu vou dividir por... Aqui eu divido por 10, aqui eu divido por 10, então estou dividindo por 100, e depois divido por 10 de novo, então eu vou dividir por 1000, tá? Então, do metro para o quilômetro, para sair do metro para chegar no quilômetro, eu vou pegar aquele valor, 1.123, e vou dividir por 1000. Ou, em outras palavras, quando eu divido por 1000, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda 3 casas decimais, tá? Então, tá aqui, ó. Precisamos sair do metro para chegar no quilômetro. Para isso, dividimos 1.123 por 1000. Ou, em outras palavras, deslocamos a vírgula 3 casas decimais para a esquerda. Então, vou deslocar para a esquerda, né? Porque eu estou saindo do metro para chegar no quilômetro, tá? Então, vou andar para a esquerda. E 3 casas decimais, porque são 3 unidades aqui, ó. Aqui do metro para o decâmetro vou andar uma unidade, depois mais uma aqui e depois mais uma aqui para chegar no quilômetro, tá? Então, eu vou dividir 1.123 por 1000. Quando a gente tem um número natural, a vírgula está, né, depois da unidade, né? Então, aqui é a mesma coisa que eu escrever, né, 1.123 e vírgula, tá?
E aí eu vou dividir por 1000, e aí eu vou deslocar então a vírgula 3 casas para a esquerda, né? Então, 1, 2, 3. A vírgula vai parar aqui, ó, no 1,123. Então, esta aqui é o resultado desta minha divisão, tá? Do 1123 por 1000. Vai dar 1,123, que vai ser o resultado aqui. Então, 1123 metros é igual a 1,123 quilômetro. Mais um exemplo, aqui 2,31 centímetros para metros. Quanto que vale isso aqui em metros? Tá? Então, vamos pegar a parte da tabela onde aparece o centímetro e o metro. Tá? Lembrando que entre eles está o decímetro, né? Então, tá aqui o metro, decímetro e centímetro. O que eu quero? Eu quero sair do centímetro para ir para o metro. Então, eu vou sair do centímetro para ir para o metro. Vou andar nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, em termos de contas, eu vou pegar o 2,31 e como eu vou sair do centímetro para uma unidade superior, eu vou dividir por, no caso aqui, 100, né? Porque aqui eu vou dividir por 10 para chegar no decímetro e depois eu vou dividir por 10 de novo para chegar no metro. Então, do centímetro para o metro, eu divido por 100. Tá? Ou em outras palavras, né, em se tratando de deslocamento da vírgula, quando eu divido por 100, eu vou andar 2 casas decimais, tá? Então, eu vou pegar aqui o número 2,31, divididos por 100, isto aqui é andar 2 casas decimais para a esquerda. Para a esquerda, 2 casas decimais, porque são 2 unidades, para chegar até o metro, né? Do centímetro, chegar até o metro. Né? 1, 2. Então, aqui com os números decimais, aqui nessa operação, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Tá? Bom, como é que eu só tenho um algarismo antes da vírgula, eu posso completar com um zero aqui, tá? Aqui eu vou colocar 2 zeros, vocês já vão ver por quê. Tá? O número 002 é a mesma coisa que o número 2, né? Então, aqui eu completei com esses zeros para a gente poder ver onde vai parar a vírgula. Então, a vírgula estava aqui, né? Quando eu divido por 100, então ela vai andar 1, 2. A vírgula vai ficar aqui, ó. Então, vai ficar 0,023 e 1. 0,0231. Tá? Esse aqui é o resultado dessa minha divisão aqui, quando eu dividi o 2,31 por 100. Tá? Eu desloquei a vírgula 2 casas para a esquerda. A vírgula estava aqui, então parou aqui e mais aqui, né? Parou aqui. Então, esse aqui é o resultado da minha divisão, que vai dar o resultado da minha transformação. 2,31 centímetros é igual a 0,0231 metro. Vamos falar agora sobre perímetro de um polígono. O que é o perímetro de um polígono? O perímetro de um polígono é a soma da medida de seus lados. Então, eu tenho lá um polígono, tá? A medida dos lados desse polígono é o que a gente chama de perímetro, tá? Do polígono, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um quadrilátero qualquer aqui, tá? Ele não é nenhum daqueles quadriláteros especiais, que eu também vou deixar aqui nesta videoaula, na descrição, o link para vocês irem para essa videoaula, para vocês darem uma olhada, né, uma relembrada. Eu vou aqui comentar alguma coisa para vocês nos exercícios, nos exemplos que vão aparecer aqui, tá? Mas seria interessante vocês darem uma olhada lá para relembrarem, né? O que é um quadrado, o que é um losango, o que é um retângulo, né? Bom, então, por exemplo, aqui, ó, eu quero saber qual é o perímetro dessa figura aqui, desse polígono.
eu tenho as medidas, né? Então, aqui mede 3 metros, aqui 3,5 metros, aqui 4 metros, aqui 5 metros. O que eu vou fazer? Eu vou somar, tá? Então, o perímetro, que eu vou representar pela letra P, é igual a 3 metros mais 4 metros, mais 3,5 metros, 3,5 metros, tá? Mais 5 metros. Esta soma me dá o perímetro. Para fazer a operação, né? Aqui tem número decimal. Lembrando que a vírgula é embaixo de vírgula na adição, né? E quando não aparece a vírgula, é como se a vírgula estivesse depois da unidade, né? Então, fazendo essa soma, eu vou ter lá no final 15,5 metros, tá? 3 mais 4, somando aqui, 3 mais 4 vai dar 7, mais 5, 12. E somando 12 com o 3,5, tá? Vocês vão encontrar 15,5 metros. Uma coisa importante aqui, gente, é que sempre quando vocês forem somar medidas de comprimento, as unidades têm que ser sempre as mesmas, tá? Aqui no caso, todas as unidades são em metros. Se caso uma unidade ou mais unidades não forem as mesmas, a gente precisa fazer a transformação todas para uma mesma unidade, tá? Bom, mas aqui alguns exemplos de cálculo de perímetros. Um quadrado tem 5 centímetros de lado. Qual o seu perímetro? Tá? Bom, relembrando, o quadrado é aquele quadrilátero, paralelogramo, né, que tem todos os lados com a mesma medida, tá? E tem também todos os ângulos com a mesma medida. Mas aqui, quando a gente está falando de perímetro, o que nos interessa mais são os lados, né? Então, o quadrado, ele tem todos os 4 lados dele com a mesma medida. Então, para eu fazer aqui resolver esse problema, né? Qual é o perímetro desse quadrado? Eu vou pegar e vou multiplicar por 4 os 5 centímetros, né? Que é a medida de um lado. Então, eu vou pegar 4 e vou multiplicar por 5, porque cada lado do quadrado mede 5 centímetros. Então, 4 vezes 5 vai dar 20 centímetros. Tá? Então, a resposta aqui, o perímetro do quadrado é de 20 centímetros. Mais um exemplo. Um retângulo tem 6 centímetros de base e 4,3 centímetros de altura. Qual o seu perímetro? Bom, aqui fala em base e altura de retângulo, tá? Na nossa videoaula sobre os quadriláteros, quando eu apresentei o retângulo, eu não coloquei para vocês, no caso, o que é base e o que é altura, tá? Quando o retângulo ele é desenhado desta forma, a gente tem aqui, tá? Nessa parte aqui a base e nessa outra parte aqui a altura. Então, esta aqui é a base, que no caso vai valer 6 centímetros, e aqui nós temos a altura, que vale 4,3 centímetros. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar em base e altura de um retângulo, tá? Seria isto aqui. A base seria essa medida e a altura seria essa medida aqui, quando o retângulo está desenhado dessa forma. Tá? Bom, o que a gente sabe a respeito do retângulo? Quando a gente viu lá na videoaula sobre os quadriláteros, a gente viu que ele é um paralelogramo. E quando a gente viu o paralelogramo, né? Paralelogramos são aqueles quadriláteros em que os lados opostos são paralelos, né? Então, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. E a gente viu que os paralelogramos, os lados opostos, também eles têm medidas iguais. Então, essa medida desse lado aqui vai ser igual à medida desse lado aqui, tá? Então, se aqui vale 6 centímetros, aqui em cima também vai valer 6 centímetros, tá? E também, né, esse lado aqui vai ter a mesma medida desse lado aqui. Então, se aqui é 4,3 centímetros, aqui vai ser 4,3 centímetros também. Por quê? Porque o retângulo, ele é um paralelogramo. E como é um paralelogramo,
os lados opostos, além de serem paralelos, têm a mesma medida, tá? Então, para calcular o perímetro, a gente vai somar as 4 medidas, né, desse retângulo aqui. Aqui mede 6, aqui mede 6 também, aqui mede 4,3, porque a altura foi dita, né, 4,3 centímetros de altura. E, então, esse lado também é 4,3 centímetros. Então, eu vou somar esses 4 lados, tá? 6 centímetros daqui com 6 daqui, mais 4,3 centímetros daqui com mais 4,3 centímetros daqui. Fazendo essa soma, tá? Eu vou ter lá no final 20,6 centímetros, tá? Aqui vai dar 12 centímetros. E aí depois eu vou somar 12 centímetros com 4,3 e com mais 4,3, tá? Lembrando de colocar a vírgula embaixo de vírgula, na adição de números decimais. E quando não tem vírgula, né, no caso do 12, a vírgula é como se tivesse depois do 2 na unidade, né? E fazendo a conta, vocês vão chegar lá no 20,6. Então, aqui a resposta, o perímetro do retângulo é de 20,6 centímetros. Agora, um exercício aqui ao contrário, né? Aqui a gente conhece o perímetro e eu quero saber a medida de um lado, tá? Qual é a medida do lado de um triângulo equilátero que tem 27 centímetros de perímetro? Ou seja, a soma das medidas dos lados desse triângulo vale 27 centímetros. Eu sei a soma. Que outra coisa que eu sei? Que o triângulo, ele é equilátero. E lá no vídeo sobre triângulos, a gente viu que o triângulo equilátero é aquele em que os 3 lados têm a mesma medida, tá? Então, para descobrir quanto mede o lado, sabendo o perímetro, que é o caso aqui do probleminha, a gente vai pegar e vai dividir o perímetro por 3, tá? Por quê? Porque cada lado do triângulo, que é equilátero, vai ter a mesma medida, e a soma dessa medida, dessas 3 medidas, é igual a 27. Então, eu vou dividir 27 por 3, para descobrir quanto equivale um lado do triângulo. O triângulo é equilátero, né? Então, 27 divididos por 3 vai dar 9 centímetros. Então, o lado do triângulo equilátero aqui vai valer 9 centímetros. Certo? Bom, então, é isso aí, pessoal. Espero que essa videoaula tenha sido de proveito para vocês. A próxima videoaula nós vamos ver sobre as medidas de área ou de superfície, tá? E espero vocês para a próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção de vocês.